a majestosa Academia Mágica de Higarden aceita os mais proeminentes alunos do mundo da magia. E é isso o que o mais prezam. Will ser forte, aquele que não tem magia, luta para conseguir alcançar seus objetivos dentro da academia. E por isso Will caça monstros na masmorra todos os dias, se arriscando para se provar e ficar cada vez mais forte. Na capital da magia, a academia prestigiada possui inúmeras aulas sobre magia. Em meio a uma das aulas, é ensinada como canalizar magia do minério de Balca e pó de Agni, assim criando o que se chama de chama brilhante. Em meio a todos os alunos, o professor rabugento Edward Serfense seleciona justamente Will para fazer esse experimento. E o garoto estava todo perdido em meio a pensamentos e seus livros. Acaba respondendo o professor meio encabulado e vai até a frente da sala. Os demais estudantes já começam com os olhares de deboche e risadas de fundo. Will está à frente do minério, enquanto seu professor dá aquela orientação e moral para ele começar. Então, Will recita a magia e a manda surgir. Puf, nada acontece. Um silêncio estava na sala, até que a gargalhada dos estudantes se inicia. O professor pede pelo silêncio e fica indignado que um aluno dessa prestigiosa instituição não é capaz de usar magia mais básica de fogo. Bom, isso era esperado de um aluno teórico. Will é excelente com anotações, mas sua prática era tenebrosa. De longe, Sion Ulster manda a magia de fogo em direção aos minérios que estavam à frente de Will, e isso explode causando a chama brilhante. Acaba pedindo desculpas por fazer isso de maneira tão precipitada, e era só para dar uma ajudinha ao pequeno Will. Em seguida, o professor conjura uma magia que desce como relâmpago e acerta as chamas, assim cristalizando elas, e diz que magia é supremacia, a magia é autoridade. E começa a provocar o Will, que um sem magia mancha a reputação da academia. É impróprio até mesmo de andar por estes salões construídos pelos grandes sábios. E seria mais conivente se ele se retirasse da academia. Já do lado de fora, Will está cabisbaixo, até que Sion chega provocando mais uma vez. Mas quem aparece correndo é Colette, irmã dos delinquentes saírem de perto do seu amigo, e avança com muita ferocidade neles. E joga na cara que Will é muito mais gentil e se esforça muito mais do que qualquer um, e não vai permitir que insultem ele. Sion cai na gargalhada e avisa a Will que se tornar um Magia Vender seria um sonho inalcançável. E salienta que deveria sair o quanto antes da academia, e é para seguir as dicas do professor Edward. Depois disso, Colette está encorajando seu amigo e estava tudo bem para Will. Ele sabe que enfrenta essas dificuldades pela falta da sua magia. Além disso, ter uma garota tão bonita assim como ela o apoiando era mais do que o suficiente. E com esse elogio ela fica toda envergonhadinha, coisinha mais fofa. Ela se constrange toda com essa bajulação e até pergunta se ele fala isso para todas as garotas enquanto faz a maior careta. E Will sempre foi assim, e continua elogiando ela até ser chutado, aí ele para. É possível observar o Will encarando o pilar no centro da academia, dizendo que era um lindo dia. Colette concorda, era um excelente dia. Os magos mais poderosos, os Magia Vender, continuavam a defender os céus lá de cima. É dito que há muito tempo atrás as pessoas não sabiam o que era o céu. Estavam na completa escuridão, então o mundo foi aterrorizado pelos invasores celestiais. Até que 5 magos se juntaram e os derrotaram. E com essa batalha, repeliram os invasores e lançaram o selo no céu, trazendo assim a paz ao mundo mais uma vez. Estes são os Magia Vender, o título que é passado para os mais fortes. Todos os magos sonham com esta posição uma vez em suas vidas. Colette pergunta se a donzela de gelo com sua varinha, Albisvina, estava cuidando deles lá de cima. E Will diz que sim, enquanto aponta na direção dela. E memórias do passado retornam ao garoto. Ele estava conversando com Eupharia, ainda criança, sobre o sol e a lua. E ela conta que do outro lado do céu tem um lindo pôr do sol que torna tudo vermelho e é a coisa mais linda do mundo. Os dois querem chegar o mais perto do topo da torre para se tornarem os Magia Vender e assim poder ver o pôr do sol. O Will quer muito isso e deseja ver junto de sua amiga Eupharia. E isso era uma promessa de dedinho. Mas em algum momento se tornou uma promessa inocente de infância para o Will.
porque Elfaria, com seu talento, se tornou a magia Vender mais jovem de toda a história e partiu para a torre antes dele, enquanto o pobre Will, um pobre coitado sem talento que é incapaz de desistir da sua promessa feita naquele singelo dia. Mais tarde, Will está recebendo um baita sermão do professor Orkney, porque foi para a masmorra sozinho e avançou vários andares. Mas o Will precisa dos créditos e cobra isso do professor. O professor então dá alguns créditos ao Will por sua caçada anterior à masmorra, e ainda pergunta se o garoto não desistiu da ideia de ser um magia Vender. E explica que, antes de subir na torre, o garoto precisa primeiro avançar para o Instituto Superior, e para fazer isso precisa da escrita, feitiços e a prática. Ou seja, precisa somar 12.000 pontos de crédito em cada área curricular para avançar. E como o prota não pode usar magia, nunca ganhou créditos na área de feitiços, por isso precisava se esforçar nas demais áreas. E o Orkney avisa mais uma vez, é praticamente impossível avançar apenas com a prática, especialmente para alguém que não pode usar magia. Mas de qualquer forma, não adianta pensar em ser um magia Vender sem antes poder se graduar, e dá a missão para o Will ganhar 4 créditos até o fim de semana, porque senão ele seria expulso. Então o garoto abre o livro e pesquisa nas suas anotações um monstro que consiga dar esses 4 créditos no mínimo. E enquanto estava folheando, o Orkney dá uma dica, falando sozinho, claro, sobre um Baskerville no 6º andar, um certo monstro que pode dar esse tanto de créditos ao garoto. Com isso, o Will avança abraçando o Orkney por conta da dica. E de fundo, saindo de fininho da sala, estava Sion, que ouviu toda essa conversa, e entusiasmado a estragar os planos de Will, vai até o 6º andar matar esse tal monstro. Horas depois, o prota está dentro da masmorra junto do seu fiel Laço, e está feliz de poder enfrentar um monstro desses. Kiki na verdade estava triste, porque da última vez que enfrentaram algo similar, eles, acabaram queimados pelas brasas. Mas o prota pede por ajuda da Kiki, suplicando para localizar o monstro. E do outro lado, Sion e seus seguidores estão discutindo que a academia não deve ter um sem-talentos, e vão localizar esse tal monstro e matá-lo. Então, o Will vai ficar sem créditos e assim será expulso. Um dos meliantes pergunta se era seguro estarem ali, e Sion encara quem eles acham que ele era. Claro que Sion é da elite da academia, e isso não seria problema nenhum. E enquanto caminham pela caverna, ele acaba sentindo pequenos incômodos pelo garoto sem magia querer ser um magia Vender. Não deveria nem mencionar essa possibilidade. E ao olhar para trás, um dos seus colegas acabou saindo voando com um soco de uma fera, F colega desconhecido. O monstro era algo ainda pior do que esperavam ali, e berros são ouvidos da masmorra. Will sai correndo em direção aos sons, enquanto Kiki sente as reverberações, não estavam longe dali. Chegando até a sala que estava com tanto barulho, Will vê que aquele monstro na verdade era um sentinela mágico, um monstro que vale 10 de crédito, e que mora nas profundezas da masmorra. Esse deve ter escapado até os andares superiores. E na frente do monstrão estava Sion, tentando manter a distância do bicho, mas sua magia não tinha efeito algum nele. O monstro era terrivelmente mais forte e o garoto estava desesperado. Will pensa em ajudar, mas se recobra das vezes que sofreu bullying pelo cara. Ele não tem obrigação de salvar Sion. Se apenas fugir dali, ninguém vai culpá-lo por nada do que acontecer com o Zé Mané. Mas ao fechar seus olhos, a imagem da sua amiga de infância aparece, no momento da despedida deles. E ela afirma que Will é gentil e muito mais corajoso do que qualquer um, e acaba entregando um presente a ele, seus óculos. E, na verdade, Elfie estava errada. Tudo o que o Will quer é ficar ao lado dela, e para ser digno disso, vai fazer o impossível acontecer. Então salta na arena em alta velocidade, e no momento antes do impacto da espada com Sion, ele apara o grandão. Pelo menos dessa vez, sua espada solitária vai agir por alguém. Eduard então entra na sala do professor Orkney puto, alegando que Sion e seu grupo foram à masmorra sem permissão. Eles estavam no 6º andar caçando. Mas o Orkney fica tranquilo, não havia com o que se preocupar, e então informa que o Will estava lá, e projeta no orbe a imagem da batalha do seu pupilo contra o sentinela mágico. Will se move a uma velocidade impressionante e consegue cortar o sentinela, e sua reação para desviar dos ataques destrutivos era mais do que impressionante. Várias vezes consegue aparar os ataques e até mesmo os pedregulhos jogados em sua direção. O sentinela mal conseguia acompanhar a velocidade, e com o ataque de cima para baixo, Sion fica pasmo. O que ele estava vendo agora, aquele era o fracassado.
Este é realmente o Will, e ele estava tão forte, e até Edward não consegue acreditar. Orkner explica que o Will é um irregular, ele tem a força sobre-humana que é impossível para um mago, e físico tão robusto quanto o de um anão, e intuição para compreender as estratégias do inimigo apenas por vê-las em ação. Em um dado momento, o Will consegue atacar e partir o braço do sentinela, e anda em direção à espada do grandão que caiu no chão. Orkner elogia o garoto, ele é o único guerreiro em um mundo de magos, e usando a espada do sentinela, repele o ataque mágico da fera, e após concentrar sua força, passa a lambida no bichão, o fatiando ao meio. E um estrondo ocorre e até a cabeça do monstrengo sai voando. E do meio dessa poeira, o Will aparece como um herói, estendendo sua mão a Sion. Mas o garotinho tá meio nervoso, espumando raiva e sangue. Edward do outro lado também, não está tolerando o que vê, como alguém que não pode usar magia vai conseguir superá-la, e sai puto, chutando tudo no caminho. E no dia seguinte, o Orkner tá fazendo a maior careta, porque o Will se jogou em algo perigoso mais uma vez, mas acaba dando os 10 de créditos pela fera que ele caçou na masmorra. Há 5 anos atrás, o Will estava em seu primeiro ano na academia e logo sendo taxado e zombado pelos demais estudantes, devido à sua incompetência com a magia. Naquele mesmo tempo, o Orkner levou o garoto até a diretora, e ela o deu uma espada e realizou alguns testes com o garoto, onde ele devidamente cortava todas as magias e selos mágicos com esta lâmina de uma maneira extremamente exímia e rápida. A véia caiu na gargalhada, e com isso permitiu que Will continuasse a frequentar a academia a pedido do grande professor Orkner, e dessas habilidades que também demonstrou. Will pergunta se caso ele for forte, poderia ver a Elf novamente. E claro que a véia avisa que, se ele for diligente nos seus treinos e sua vontade permanecer firme sem medo, ele poderia continuar sendo um gado. Ao saírem, a diretora sente pena deste garoto, afinal, ele não tem nenhum guardião o protegendo, e além de que uma espada pretendia se tornar uma varinha, em um mundo de magia, e ainda se perguntem como que tudo isso iria acabar. Já nos dias atuais, em meio às aulas, o Will está concentrado na explicação do professor, que estava passando os caminhos para subir a torre. Geralmente, o avanço é feito subindo para o Instituto Superior, e depois podendo ser consagrado o Magiavender. Estes eram os seres que reinavam no último andar da Mercedes Caulis. E para chegar lá, precisava ser reconhecido pelo Instituto Superior, e só existem duas maneiras. A primeira é criar um novo tipo de magia, e a segunda é obter no mínimo 7.200 créditos na academia base. E pouquíssimas pessoas conseguiram conquistar o primeiro feito, o que significava que a grande massa terá que conseguir os créditos necessários. Mas todos na sala têm chances de reprovarem, quem dera ir para o Instituto Superior. No caminho fora da sala, Colette topa com Will, e o garoto estava desmoralizado, mais uma aula de reforço com o professor Orkner. Will já ganhou todos os créditos possíveis em escrita, mas como é um Zé Ninguém na magia, ele não tem créditos suficientes para passar ainda. Mas alega que este professor é um dos poucos que é gentil com ele e o acolheu dando todo o apoio necessário. Colette concorda, afinal nem consegue imaginar o professor Edward dando aulas de reforço. Eles acabam topando com um grupinho de Sion, e um dos seus aliados estava contando a maior vantagem, que Sion derrotou um sentinela mágico feroz nas masmorras e salvou todos eles, fazendo maior apresentação que o Ruivo é sensacional e super poderoso. E muitas vozes dizem que agora Sion pode até mesmo entrar no top 3 da academia com estes feitos. Mas o Ruivinho sabia da verdade, e está com os olhos mais distantes pensando a respeito. Todos estão errados, e de fundo vê Will, e corre em sua direção com raiva, pegando ele pela gola e balbucia algumas palavras de raiva. Mas não fala mais nada além de expressar alguma indignação, e se retira sem falar nada. A cena logo corta para Edward, que estava espumando de raiva e afirmando que o Will Selfort deve ser expulso da academia. Isso porque ele é alguém que tem uma ambição muito maluca. Superar a magia sem ser capaz de usá-la? Não, isso é impossível.
Então a diretora puxa o currículo do garoto. Ele tem excelentes notas, relatórios super interessantes, e se ignorar que ele não pode usar magia, ele se destaca tanto que o chamar de excelente ainda seria pouco. Mesmo que ele não se torne um magia vender, ele poderia se tornar um artífice ou até mesmo um curandeiro, muitos caminhos do meio estudioso. Alerta que a academia tem o dever de produzir pessoas instruídas para o fatídico dia que virá. Mas Edward não aceita, afinal o garoto quer se tornar especificamente um magia vender, o ápice da magia. Então, a diretora pede para ele testar o Will. Já descobriu o segredo do garoto mesmo? Então, terá que avaliá-lo pessoalmente. E se o Will não passar no teste, poderá Edward escolher o destino do garoto. E ele parece ter gostado bastante dessa sugestão, e não tem pessoa melhor para descobrir as qualificações de Will para ser o magia vender. Este era o famoso mago víbora das trevas. Nas bibliotecas, a duplinha está estudando sobre a batalha de Garzaronço, onde os anões ficaram extremamente irritados pela exploração e trabalhos forçados, então formaram um grandioso exército para a guerra. Colette interrompe e pergunta por que Will estaria estudando mais uma vez essa história, e para o garoto, é para ver as perspectivas de outra raça no meio desta épica batalha. E, de certa forma, entende como os anões se sentiram. Mesmo diante das magias mais poderosas do mundo, eles continuaram fiéis à sua causa. Nunca desistiram. Essa determinação é que supera até mesmo a magia. Enquanto conversam, Colette vê um cabelo branco em Will, e do nada dá a maior louca nela de querer arrancar este cabelo da cabeça dele. Até que de trás deles aparece Edward, e seus olhos penetram na alma de Will, o chamando até o salão de feitiços agora. Indo para lá, ele avisa que vai dar uma aula de reforço, algo que pode dar créditos ao garoto. O professor quer verificar o valor que ele tem, enquanto lança uma magia rente ao prota. E a tarefa de Will aqui será desferir um único golpe no professor, e não é possível recusar, e se conseguir, ganhará 5 créditos. Mas, se falhar, muito provavelmente será expulso. Recita que aqueles sem valor não têm permissão nem mesmo para olhar para uma magia vender. Então, dá logo início, disparando a primeira magia abaixo de Will e causando um clarão enorme. Mas antes da luta temos mais uma conversa fiada, com Workner indo até a sala da diretora, e ela o chamou para informar sobre a proposta que deu a Edward, e convoca um telão gigante atrás deles, com o duelo entre os dois rolando. Ela explica o que o Edward está tentando fazer, e o Workner não poderia impedir. Afinal, quando ele quis defender o garoto, ela permitiu com todo o seu coração. Agora, como Edward quer provar o valor do garoto, também vai permitir isso. Essa decisão era absoluta. Isso é para Edward comprovar se Will tem mesmo as qualificações para se tornar uma magia vender. Workner não gosta da ideia. Logo ele, por que tinha que ser este o professor? Isto era muito cruel. Porque Edward é o que mais esteve próximo de se tornar uma magia vender. Mesmo sendo derrotado, foi um dos poucos que chegou ao topo da torre. Na arena, Edward continua pegando pesado com magias leves, mas ao mesmo tempo extremamente potentes. Will corre em direção ao professor, mas uma barreira conseguiu defender aquele ataque, e com isso manda o garoto voando para longe, enquanto conjura mais um selo gigante. Edward não tinha falhas, lançava as magias sem encantamento, além da sua velocidade assustadora de conjuração, ele era forte. Kiki de longe sai correndo, já ferida, para longe do salão, e Edward avisa que vai usar apenas 2 magias neste embate. Primeiro, as chamas negras, que servirão para queimar, e o segundo é o escudo para repelir esses ataques físicos e desagradáveis. Então, começa a convocar diversos selos mágicos sobrepondo todos os feitiços em série. Era uma enxurrada de magias de fogo negra que explodem o salão. Uma sequência de ataques como se fosse um maestro coordenando tudo de uma maneira tão gentil, mas ao mesmo tempo com tanto massacre. Will se sente um merda ao ver isso. Aquele era um mago de alto nível. Pulando a cena para os armários, Colette se pergunta se Will estaria bem. E uma aula com Edward deveria ser uma punição do tipo torturas ou chicotadas. E essa garota com certeza viaja na maionese total. A porta do lado abre. E Kiki aparece toda zoada e cambaleando.
Ela aponta no armário de Will e começa a berrar, dando a entender que Will precisava de ajuda. Colette usa sua magia para abrir o armário, e com isso voltamos para a luta, onde Edward está dando um baita sermão, onde se o garoto não conseguiu superar, então nunca chegaria aos pés dos Magia Vender. E pergunta sobre a batalha de Garçaronço, onde os anões tolos se rebelaram com um exército de 10.000. Mas quantos magos foram necessários para acabar com toda essa batalha? Apenas um mago. Com o balançar de sua varinha, 10.000 anões caíram e uma espada nunca iria superar a varinha. E manda o garoto abandonar essas inspirações tolas. Mas o Will se levanta, proclamando que vai ser uma Magia Vender. O seu motivo nobre era para estar com a pessoa que ama. E algum estalo com essas palavras aconteceu no professor. Não conseguia compreender ou digerir que aquilo era uma promessa do garoto. Era impuro, era imoral e era sujo. Um amor tolo e mundano nunca o levaria a alcançar o ápice da magia do mundo. O Will não se importa com o que o professor acha, e vai ver o pôr do sol com a Elfe, ele querendo ou não. E isso brilha nos olhos de Will. Neste momento, Colette chega e arremessa a espada para ele. O Will, então, agora estava pronto para começar uma batalha de verdade. Edward afirma que o derrotará, enquanto conjura e lança uma magia, porém, ela é cortada ao meio pela lâmina feita de Moria. Will sente que vem outra enxurrada mágica em seguida, e está com medo dessa saraivada de magias. Esta é a barreira entre ele e os Magia Vender. E avançar agora é a sua única opção, sua única maneira de se tornar um no futuro. Então, o prota avança rapidamente cortando as magias a seu caminho, enquanto uma pequena história da Batalha de Garçaronço retorna, onde o bravo general anão lutou mesmo quando perdeu todos seus irmãos. Apesar de tudo, ele desferiu apenas um único golpe no mago. E justamente por esta bravura, os magos reconheceram os anões. O Will lança algumas distrações na direção de Edward, então consegue avançar pelo flanco, afirmando que a espada neste momento finalmente vai superar a varinha. E enquanto pula para o teto se projetando com tamanha velocidade, cai com um golpe certeiro para baixo, destruindo o escudo do professor. E imediatamente ambos cruzam os olhos e armas, apontando um para o outro, e Will conseguiu cortar um pouco do professor. Edward fica extremamente irritado, mas se retira, afirmando que Will ganhou os 5 créditos extras pela aula. Vendo esta vitória, a diretora acha maravilhoso. O Workner aponta todos os detalhes dessa luta junto com a diretora, um ataque cortante e estratégias impressionantes que foram capazes de superar a magia. E Will, neste combate, parecia mesmo ser destemido. Uma nova memória do passado retorna, com a passagem de Elfe dando os óculos de presente e dando adeus a seu amigo. Will a observa indo embora e algo nele dói, chora e berra que também vai para a torre. Vai fazer de tudo, e isso era uma promessa, eles vão ver o pôr do sol juntos. A garota também chora com isso e avisa que vai esperar o tempo que for necessário. Will continua chorando junto ao professor Workner, falando que essa será a sua última vez nesse estado patético e choroso. Nos tempos atuais, Will está correndo pelas ruas com trabalhos de meio período. Ele é um dos alunos que precisa trabalhar todos os dias. E na capa dos jornais que estava entregando, estava a notícia que Albisvina Eufária criou uma nova magia original, a primeira a realizar o feito incrível e notório de inventar 12 magias. Como o Elf estava se esforçando, ele também precisaria. E abaixo dessa notícia havia um pedido da própria Eufária para a cidade. E com isso, o Will fica super animado e volta até os dormitórios correndo. E lá estava Host, seu companheiro de quarto, e pede se ele poderia criar um equipamento mágico enquanto estava super agitado, falando que a Elf enviou um pedido urgente. E como não tinha aulas hoje, vai priorizar este pedido, e é para coletar núcleos de gelo de um monstro chamado Andarilho Congelado. E todos os alunos vão ser recompensados caso consigam os núcleos. E é uma criatura que aparece lá pelo quarto andar da masmorra. E por isso, precisa dos itens mágicos de Rost. E o garotão entrega alguns itens que deixam o nosso garoto bem animado. E ao mesmo tempo, também enfia logo um pão na boca do prota, e manda ele tomar cuidado enquanto estiver na masmorra. E é explicado que há muito tempo atrás, a rainha maga Mercedes disse que tudo nasce da masmorra.
filhos da magia peguem seus conhecimentos e sabedoria e sigam seus caminhos. Transformem o desconhecido em conhecido e conquiste tudo. Tudo está conectado. Somos levados até Will, observando então o quarto andar, e lá estão diversos alunos batalhando contra os andarilhos de gelo. E já era esperado, afinal, era um pedido da própria Albisvina. Sion também estava nesta área detonando vários oponentes, mas fica nervoso, só com este nível não vai chegar até ele, e memórias do incidente anterior aparecem diante da cabeça do Ruivo. Mas o Will observa aquele poder e aura de Sion e tem certeza que aquele cara é incrível. Mas ele teria uma certa sede de sangue enquanto luta, e acaba decidindo ir mais para fundo neste andar da masmorra, e corre descendo abaixo dela, e acaba notando alguns monstros cercando uma estudante, e no mesmo momento o Will avisa para ela tomar cuidado e corre em sua direção, sacando a sua espada e com cortes velozes e extremamente precisos, arremata todos os inimigos de maneira tão perfeita que todos caem no chão ao mesmo tempo. A garota fica se perguntando o que diabos aconteceu. O homem não usou magia e conseguiu matar todos ali tão facilmente. Porém, ela agradece por ter salvado. E então ambos se apresentam. Esta era Iris, do quarto ano da academia. A cena então vai até a sala de aula, com Workner explicando que criar magia é uma conquista ímpar. Tão grande é este feito que faz avançar anos de pesquisas para a torre. E as magias recebem normalmente os nomes de seus criadores ou derivam deles. Mostra na tela a batalha de Edward, e a magia negra tinha o nome de Dax Darbicans, e essa magia foi inventada por um mago dos tempos antigos, o brigadista Darbicans. E reafirma que qualquer um que criar uma nova magia será gravado na história do mundo. Os alunos cochicham entre si, não era tão simples assim criar uma magia, e nem poderia ser cogitado como algo normal. Uma das alunas ergue a mão e então pergunta se a Lady Eupharia seria tão incrível assim, já que estava em todos os jornais. E sim, ela é pra carai, é inacreditável o que ela tem feito no mundo. Nunca aconteceu antes de uma pessoa criar 12 magias diferentes. Se continuar assim, ela será uma das maiores magas da história do mundo. Os alunos ficam extremamente animados com isso, porque a facção de magia de gelo estava crescendo e ficando mais forte por conta dela. E de fundo um burguesinho estava com um olhar meio sinistro e cínico. Colette até diz em voz alta que esta amiga do Will é realmente especial. E a sua colega ao lado brinca que isso era ciúmes, né? Estava com ciúmes da poderosa Lady Eupharia, porque ela poderia vir e roubar o pobre do Will. E claro que Colette se levanta toda boba, mas é logo repreendida por Workner. Em pensamentos, Colette se pergunta se Will estava de novo na masmorra por conta de Eupharia. E sim, somos levados novamente até Will e Iris. Já reconheceu que este garoto era aquele que não podia usar magia e era o tão comentado na academia. De certa forma, ela não se sentia incomodada pela presença de Will, afinal, ele a salvou agora, e mesmo que não possa usar magia, ela respeita as pessoas pelos seus próprios dons. Ela também deseja ser útil aos Magia Vender, e quer ser uma das pessoas que dão suporte à torre. É explicado que as pessoas não conhecem o verdadeiro céu do mundo. Os Magia Vender utilizam suas tremendas energias mágicas para criar um falso céu, chamado de A Grande Barreira. De acordo com a história, quando a barreira cair, o mundo será coberto pela escuridão e uma nova calamidade acontecerá. E todos se esforçam para dar suporte aos Magia Vender para continuarem protegendo o céu. Iris até comentou que conheceu Eupharia pessoalmente, e foi um encontro único, onde Elfie a salvou no meio de uma masmorra. E parece que essa garota gosta de passar por situações confusas assim, hein? Só que no meio desta encruzilhada, tudo congelou, e ela parecia um anjo estendendo a mão e a salvando. E por isso, teve a oportunidade de conhecer Eupharia e conhecer mais de sua história. Por isso, estava ali hoje, para dar suporte a Elfie. E enquanto continuava falando algumas abobrinhas, Kiki nota algo aos arredores e chama por Will. E o Prota explica que quando os andarilhos congelados se movem, deixam fragmentos para trás e são quase invisíveis. Mas esses fragmentos eram gigantes, algo poderoso estava logo à frente deles. Eles perguntam como sabia disso tudo. E o Prota informa que a magia é realmente incrível, mas não é absoluta. Muito menos dentro de uma masmorra. Conhecimento e sabedoria são importantes, e mais importante ainda era a experiência. Então começa a montar o artefato que Rost o deu. E se colocam em meio a uma arena, e de cima dá para notar um bichão gigante vindo. Will socorre Iris no meio deste impacto. A garota vê o monstro e aquilo era um famoso Rex congelado, um monstro
poderoso e bem especial que vale 6 de crédito. O monstro lança um feixe que congela tudo no caminho. Will consegue desviar e pede para Iris se proteger enquanto ele vai lutar. Claro que ela não deixa, porque ataques físicos não funcionam no Rex congelado. Qualquer coisa que tocar nele fisicamente vai ser congelado imediatamente. Por isso, a única maneira de lidar com aquele bicho são com ataques mágicos de longo alcance. Mas o Will veio preparado, e coloca em seu punho a outra parte do artefato, e informa que já enfrentou monstros como esse muitas vezes, e corre em alta velocidade na direção do Troglodita de Gelo, que logo dispara mais um feixe congelante, e este feixe passa por toda a caverna. Will consegue pegar um flanco e logo aparece detrás do monstro, deslizando por baixo dele. Mesmo com tantos olhos, não conseguia encontrar Will e começa a disparar para todos os lados. Iris, junto de Kiki, ficam protegidas. Will continuava correndo o Bragarai e dispara seu arpão na direção do monstro, que engata em seu corpo, e mais uma vez dispara para baixo do monstro, fazendo as cordas se prenderem entre meio a seu corpo. E por diversas vezes passa as cordas entre meio ao monstrão e as pernas do Rex congelado. Então, o monstro, como já poderíamos imaginar, é fraco contra chamas e ataques explosivos. E o Rex congelado de frente a Will começa a berrar e urrar por estar preso. É notável que a mana do bicho começa a congelar o Will pela frente. Então, o prota ativa o artefato no seu punho, e este objeto carrega chamas pelas cordas que percorrem o corpo do monstrengo, até chegarem no arpão, que lá possuía 3 estruturas ovais, que acabam reagindo com as chamas e detonando no momento que o fogo as toca. E assim, um clarão enorme percorre o monstro, o destruindo e causando uma mega pressão na sala, assim arremessando pedaços dele para todos os lados. E ao meio disso tudo, formou apenas uma piscininha pelas explosões de fogo que aconteceram. Nem sobrou monstro ali, F-Rex congelado. Will acaba encarando o arpão e fica super orgulhoso do seu amigo Hostia, que produziu este incrível item mágico. Detrás, Iris fica impressionada e subitamente seus olhos mudam. E em pensamentos entende que aquele era o Cujo sem talento. Há uma grande disparidade entre os rumores e a verdade, e não sabe nem como vai relatar isso, e até mesmo a voz da garota muda. Mas Will a interrompe, dizendo que tem muitos pedaços de núcleo do monstro e ela poderia ajudar a carregar também. E subitamente Iris volta ao normal, ao estado de uma garota tranquila. Suspeito, hein? Bem suspeito. E mais tarde, na própria torre Mercedes Callis, Iris estava por lá, e mais uma vez pensando no garoto de mais cedo. Não usa magia, mas é criativo, e ainda mais, ele tinha experiência do campo de batalha. E enquanto pensava nisso, até a sua aparência mudou. Então, de frente a uma porta, pede permissão para entrar na sala. E lá estavam as 5 cadeiras dos Magia Vender. Os magos mais poderosos se apresentam finalmente, mas só haviam 4 magos ali. Iris pede um pouco do tempo deles, e ela era a observadora da academia, e logo eles perguntam se existe alguém interessante e útil lá embaixo. A garota relata alguém extremamente útil, o sem talento, aquele que não pode usar magia, Will ser forte, e o recomenda para um cargo na torre. Mas é negado pelos 2 primeiros Magia Vender, e o terceiro acaba dizendo que seria bem interessante ter esse rapaz por perto. Eleanor não deseja ter pessoas incompetentes e fracas ao seu redor, e Zell afirma que todos ali são muito rígidos e presos a regras, e que ele aceitaria facilmente até mesmo o anão. Isso acaba irritando a mulher, o chamando de bárbaro sem lei. Carriot pede para não se precipitarem, e que em breve vão ter os festivais da magia, e podem esperar para tomar uma decisão baseados nos resultados do festival. Zell gostou dessa ideia, e vai até esperar terminar todo esse festival, e depois disso, os 3 magos acabam sumindo usando suas próprias magias. E por fim, Elfaria fica bem contente em ouvir sobre seu amigo, e ela continua afirmando que vai o esperar. É dito que para chegar ao Instituto Superior são necessários 12.000 créditos, uma condição que todos precisam atender para evoluir. E na sala de teste, os alunos estão batalhando contra diversos golems mágicos, cada um usando suas propriedades mágicas, e os professores estão realizando suas avaliações de pontuação. Sion está com 9.889 créditos, Colette possui 7.340 créditos. E bom, o Will estava enfrentando um golem cara a cara, e quando ia dar um soco, a galerinha em volta começou a zoá-lo, e então interrompe este movimento e acaba levando um tapaço do golem. E mais uma vez a turminha zomba do fracassado sem magia, e de fundo aparecem 2 figuras esplêndidas,
uma maga usando magia de eletricidade, convocando diversas lanças destruindo seu Golem. E ao seu lado, um elfo com magia de vento, que faz o Golem adversário girar e ser explodido em meio a um vento rasgante. Essa era Liana, possuindo 10.100 créditos, e ao seu lado estava o Ignal, com 10.075 créditos. E mais ao fundo aparece um mago de gelo convocando pequenos fragmentos que são disparados em todos os golems que estão neste salão, e estes fragmentos acabam se transformando em uma rosa, e quando é ordenado, todos os golems congelam completamente. Este era Julius, com 10.048 créditos. Os três são considerados o top 3 da academia, e acabam batendo um papinho sobre rivalidade, e que em breve vão se enfrentar para tirar as conclusões de quem seria o mais poderoso. Só esses três têm créditos acima de 10.000, e isso mostra o quão fortes eles são em todos os aspectos. E bom, o Will mal tinha 5.400 créditos, isso não dava nem mesmo para se graduar, quem dera ir para um instituto superior. E o coitadinho tá lá, se lamentando, já que é seu último ano ali e não poderia obter mais créditos. E antes que possa chorar mais, Julius aparece e pede para não aparecer em sua frente, só para ser snob meio babaca mesmo. Durante a refeição, Colette alerta que é só Will ser recrutado durante o festival de magia, e estava tudo resolvido. Mesmo tendo menos de 7.200 créditos, já houveram casos de alunos que foram para a torre por conta de suas habilidades. Todos os estudantes estavam bem à flor da pele. O Festival da Magia é um evento que acontece a cada 2 anos na academia, onde diversas competições ocorrem e magos de alto nível descem das torres para recrutar pessoas habilidosas. Colette então manda Will entrar na competição pela prática. Uma luta entre as facções da academia. O avanço deles seria definitivo se entrassem na competição. E tirando a varinha soberana da luz, do mago Masterias Noah, que lidera os Magia Vender, se uma das facções o escolher, será aceito na torre facilmente. Mas o Will brinca com isso, ser escolhido por uma das facções e ir para a torre é meio impossível, é meio que necessário performar magia a um nível que colocaria até um alto mago de joelhos. Porém, Colette informa que eles mandam observadores da torre para levar os promissores talentos, e Iris passa neste meio tempo ouvindo essa conversinha, bem suspeito. Mas o Will não acreditava nos observadores, afinal eles eram apenas lendas da academia. Não é possível que eles vão notar um sem talento como ele. O nosso prota aqui sofre de uma falta de autoestima severa. E ele também informa que vai ajudar na organização do evento neste ano, assim como nas outras vezes. E isso não entrava na cabeça de Colette. Porque se o Will mostrasse suas verdadeiras habilidades, todos o veriam de maneira muito diferente. E bom, não é como se ele não já tivesse tentado, porque no segundo ano fez isso, e bom, foi meio complicado, a galera meio que vaiou ele o tempo todo. Por conta desse trauma, decidiu não participar mais. A academia estava realmente agitada, todos os alunos estavam treinando suas magias para o grande festival, já que além de subir a torre, iriam vir diversos olheiros de fora da academia também. O festival é realmente a melhor maneira de se promover, mas o Will continua dizendo que não tem interesse de participar, e vai ficar de boa, sossegadinho no seu canto. Já nos armários, Colette sente uma barreira mágica ao redor de alguns armários, e por curiosidade decide quebrar aquilo usando a magia de Kiki. E lá havia um esconderijo, e descendo mais ele, é possível observar um ambiente de apostas da academia, onde a galerinha estava literalmente tipando os magos para o grande festival. Ao lado deles estava o grupo de Sion, e como se fosse água e óleo, já começa a se xingar. Mas Colette manda ficar de boa e parar de ser violento antes que ela desça porrada em todo mundo. Sion explica que só está ali para medir a febre com o top 3, até porque ele nunca perdeu para os 3. Só foi mal nos testes escritos e por isso estava atrás na pontuação. Naquele mesmo dia, muito mais tarde, no fim das aulas, Colette chama o Will para fazer algo, ver um cineminha, andar na Renner, roubar uns chocolates da Americanas. Mas ele diz que estará ocupado na taverna da Gina. Então somos levados até essa taverna, onde diversos anões mineradores estão enchendo a cara com bebidas após um grande dia de trabalho exaustivo. Som das risadas atravessam as ruas, e o Will está sendo garçom nesta taverna, incluindo que todos os anões são super amigáveis com o garoto, se preocupando com a sua rotina e estudos. O prota acaba explicando que, como não tem uma bolsa, precisa trabalhar em 2 locais para pagar a academia.
E antes que possa tagarelar mais, Gina o manda trabalhar e ser como seu amigo Rost, um exemplo de empregado. E isso era novidade para Rost. Nunca trabalhou sem usar magia, estava ali a pedido de Will. E mais uma vez os anões comemoram junto do garoto, ele era muito querido entre todos ali. A noite acaba caindo e Rost pergunta se estava tudo bem para seu amigo trabalhar nesta taverna, porque o salário dos anões não era lá grandes coisas, e Will podia muito bem pedir para Workner achar um trabalho que pagasse melhor. Mas na realidade o Will gosta de estar ali, ele gosta de trabalhar junto dos anões, porque eles são gentis, são calorosos e muito festivos. E mesmo o Prota sendo todo tímido e com uma autoestima abaixo do zero, todos o aceitaram e foram super amigos. Então respeita os anões mais do que tudo. E enquanto falava isso, foi o momento do grupinho de Julius entrar na taverna. E o Lambisgoy já chega infernizando, xingando a taverna, que este era um buraco desprezível. E infelizmente era o único aberto nesta noite. E ao olhar para a cozinha, reconhece o fracassado e zoa que o Will trabalha ali. E fazia sentido, o fracassado combinava com os bárbaros. Um dos anões se levanta furioso, mas Julius fecha a cara, o provocando. Como ele era de uma raça inferior que imigrou de outro mundo, estaria ousando erguer a voz e olhar assim para o mago da elite. Esse cara é bem babaca mesmo. É explicado que, há muito tempo atrás, quando o mundo dos anões foi destruído pelos invasores celestiais, eles se refugiaram para o mundo dos humanos, e ao contrário dos elfos, os anões sempre foram tratados com nojinho, e se eles colocassem a mão em um mago, a população deles estaria em certo perigo. E mesmo tomados de raiva, os anões não podem fazer absolutamente nada contra essa discriminação, porque a magia neste mundo é absoluta. Frost fazendo seu trabalho de garçom e entrega a comida na mesa do triozinho. E os candangos já começam a dar aquela zoada de sempre, falando: nossa, que porcaria essa comida, mas que merda, hein, o que esses bárbaros têm na língua? E por fim, Julius ainda completa que este lugar era ruim, fedia azedo de suor e a comida era feia. E mesmo feras da masmorra eram melhores que estes bárbaros, e berra que os empecilhos deveriam ir embora da cidade. Willzinho já estava como? Puto com essas ofensas. Então, se dirige até a mesa dos 3 palhaços que estavam zombando. Ao se colocar de frente à mesa, manda retirarem estes insultos que proferiram sobre a comida. Este era o feijão dos anões, uma comida que cresce em solo infértil e representava o conhecimento e bravura deles. O cheiro de suor que tanto reclamam é a prova dos esforços deles sob as condições que estão trabalhando. Essas coisas não deveriam ser menosprezadas. E Julius zomba que, como todos não conseguem usar magia, devem ter desenvolvido algum laço, e mete a bicuda no prato jogando tudo na roupa de Will. Os 2 malucos ali se levantam na intenção da maldade, mas o Prota pega os 2 pela gola e afunda suas cabeças no chão, já os atordoando, e por este impacto, levantou cerveja que caiu em Julius. E chama os 3 de selvagens malucos. Julius já estava lá todo nervosinho, ensopado de cerveja, afirmando que não passava por uma humilhação dessas há muito tempo. E sua mana começa a congelar tudo em volta, e resolve sacar sua varinha, convocando estalactites congeladas por onde o Will esquiva. O malucão tá mesmo na fome de matar o Will, com diversas lanças até o encurralando ao canto da sala com uma magia de grande alcance, e acaba por prender o Prota em meio à sua magia. Júlio se aproxima, apontando sua varinha ao peito do Prota, e convocando a flor congelada, e continuava com uma risada maliciosa e totalmente doentia, mas ao olhar no rosto de Will, vê a determinação. O garoto não estava fraquejando ou sofrendo. Então muda de ideia. Ao invés de acabar com ele ali mesmo, o manda entrar no festival mágico, onde vai ter o prazer de o humilhar na frente de todos os espectadores. Will, por sua vez, se solta dessas amarras de gelo e segura na varinha de Julius. E não, sobrinho, não é essa varinha aí não. Pode parar com esse pensamento aí. E, por fim, concorda com tudo isso. Ele vai entrar na competição também. Rost vê que os olhos do seu amigo estão bem nervosos. Então Julius propõe que, se ganhar, vai fazer questão de o remover da academia. E Will fará o geladinho pedir desculpas a todos os anões pelas palavras proferidas hoje. Então somos levados até o dia da competição, com o nosso Willzinho puto da cara. Olha esses olhinhos de raiva dele. E de fundo, o discurso da diretora serve como motivação para o início das competições. E com isso,
dá início ao grande festival mágico. Tem até uns olheiros de outras cidades que estão ali olhando, porque né, olheiro precisa olhar para ser chamado de olheiro. Além disso, já temos início ao primeiro grande jogo, uma corrida pelos céus montado em dragões, e quem está liderando é Liana, a chamada de Miss Perfeitinha. E em meio a toda a agitação dos jogos e incluindo da própria plateia, a diretora já nota alguns rostos familiares, observadores e olheiros das facções. Ao lado dela estava Iris, também sendo uma das observadoras diretamente dos Magia Vender. E ela acaba indo, falando que tinha trabalho a fazer neste dia, afinal, queria torcer para um certo veterano. E já do outro lado, o grupinho do Ruivo está encorajando para o evento da corrida até a coroa. Eles não irão participar juntos porque Sion é gado, aceitou o convite de Colette há alguns dias para entrar na equipe dela. E como todo homem que se preze pensando com a cabeça errada, aceitou o convite a fim de desbancar Will, porque ela iria reconhecer um mago de verdade, todo aquele blá blá blá. Mas ao entrar na sala de preparações, fica meio grilado que o Will também estava lá. E, bom, ela o chamou para fazer parte de sua equipe, não que iam apenas eles. E para este evento, precisariam de 21 mil pontos de créditos combinados. E Sion era o único que poderia os ajudar nisto, fazendo o Will participar do jogo. O Prota pede desculpas por o envolver nisso, mas Sion fica grilado mais uma vez. Só que neste momento, atrás dele aparece Julius, caminhando serenamente e encarando Will. E isso deixa o Ruivo ainda mais nervoso, porque nenhum dos dois estavam olhando diretamente para ele. Isso era praticamente uma humilhação, e Colette conta que algo aconteceu entre Will e Julius, por isso estavam participando deste evento. Sion então topa, mas seus olhos não eram dos melhores. Vamos até então o narrador da competição, afinal, sem voz não existe vida, não é mesmo, sobrinhos? Este é Mike Miles, e ao seu lado, como comentarista, estaria o professor Edward, o mais odiado e sinistro da academia. E bom, por esses comentários, Edward já manda Miles preparar seu caixão para a próxima aula. Mas voltando ao tema principal, o evento do dia era a corrida até a coroa. Então, os membros élficos aparecem na arena, conjurando diversas magias em grupo e de larga escala, assim formando selos enormes no céu com cada elemento. Disso tudo, uma conexão é criada entre eles, criando domínios personalizados e gigantescos. Assim, criando a zona vulcânica, os pântanos, a zona de pedras, a selva viva e por fim a zona florestal. E este evento é uma competição de equipes formadas por 3 pessoas. Todos começam nas bordas extremas e seguem até o estádio central. E no estádio estava a tão aclamada coroa premiada. A equipe que pegar, vence. Mas haverão mais desafios no meio deste trajeto, assim como armadilhas espalhadas e preparadas especialmente pelos professores de elite. E não importa o meio, o importante é pegar a coroa. Por isso, este evento é o mais brutal e intenso do festival. É basicamente um Battle Royale. Só falta os estudantes pularem de um ônibus no céu. Eduardo explica que este evento é excelente para os alunos mostrarem seus pontos fortes, porque é como se fosse um trajeto nas masmorras, mas a céu aberto, então todos poderiam ver suas perícias. Miles ainda dá sua opinião sobre este evento. As batalhas dos alunos brilhantes vão chamar ainda mais atenção. No caso, a equipe 12 de Wignall é a mais propícia a vencer, seguida pela equipe número 9 de Julius. E em último estava... Bom, vocês já imaginam que é o nosso pobre coitado do Will, né? A equipe 6, a menos popular por conta do sem talento. A galera volta a zombar de Will, que estaria lá apenas para debochar da academia, deveria sair enquanto há tempo. Já do lado de fora, com os estudantes se dirigindo até o desafio, o Orkner fica bem surpreso que seu pupilo estava lá. Ele já havia avisado várias vezes para Will não participar deste evento, mas o Prota está decidido. Essa é uma luta que precisa vencer e o professor não tem o que fazer além de o deixar ir. Então, finalmente damos início à corrida até a coroa. Todas as equipes disparam, e o primeiro incidente são os golems mágicos se formando diante dos competidores, e é um número gigantesco se enfileirando. A equipe de Will continua avançando em extrema velocidade. Colette conjura sua magia formando um equipamento especial para o Prota, uma manopla mágica de terra, e usando esta arma, Will desce uma porrada que faz os golems voarem para longe e se destruírem no caminho, detonando até mesmo o artefato que estava transmitindo a equipe. E os Zé Ruelas que estavam tirando sarro levam um cagaço com aquela força. Will
continuava deixando os estudantes de boca aberta. Mesmo que ele não possa usar magia, se usar itens mágicos estaria tudo bem. O primeiro time a atravessar os Golems é a equipe 6, que continuava avançando ferozmente. Algo em Sion o fazia ficar nervoso mais ainda, porque desde aquele dia, ser salvo pelo fracassado era melhor ter morrido a ser humilhado assim. Então treinou o máximo possível desde então, mas o Will continuava muito na sua frente. O trio chega até a zona de pedras, com diversos golems atiradores que conjuram magias de terra. E o Willzinho continuava na frente, dando soco para todo lado. Nada melhor que erguer uma muralha com os próprios punhos, não é mesmo? Ao avançar pela arena, Colette mais uma vez conjura sua magia, criando assim uma série de espadas pelo caminho, que Will usa como se fossem brinquedos leves e as arremessa para destruir os golems um a um. Um dos golems que não foi acertado estava prestes a conjurar um tiro, mas o prota derrapa em sua frente com a lâmina, o cortando ao meio, conseguindo assim atravessar a zona de pedras facilmente. E mais uma vez a galera fica extremamente surpresa e até tentam justificar que o Will estava usando a magia de Colette, e ela seria incrível dali. Mas outros observadores e estudantes encaram aquilo com espanto. Will era rápido, o seu combate e estratégias para detectar armadilhas estavam em um nível de veterano. Esses eram os movimentos de alguém que passou muito tempo nas masmorras. E eles então berram de fundo, torcendo pelo seu veterano e incitando os demais alunos. Diversas equipes continuam avançando, mas não têm tanta sorte assim e são pegos no caminho. As armadilhas estão sendo acionadas uma atrás da outra, barrando os avanços dos demais. E a equipe 6 continuava na liderança. A equipe de Julius também estava avançando bem, e seus aliados mostram na bússola que a equipe dos Sem Talentos estava bem na frente de todos, e era preocupante isso. Mas Julius está tranquilinho, diz que tudo vai dar certo. E finalmente, a galera chega à Floresta Encantada, onde diversas armadilhas são acionadas no percurso. São correntes mágicas, e observando elas atentamente, o Will vai as anular mutuamente, removendo a posição que elas estão e jogando umas contra as outras. E faz isso em uma velocidade meio bizarra, o menino é brabo bragarai. Will continuava imparável nessa situação, e Miles pergunta a seu comentarista o que achava disso, sendo que foi Edward quem criou este campo minado. E o professor só faz uma careta de indignação. Considerando como é o jogo, provável que a verdadeira luta entre as equipes comece na floresta final. Então, decidem avançar até onde estaria a posição de Julius para os emboscar. Mas em meio a esse avanço, uma rajada perfura a capa de Will. E à sua frente estava Julius, e Colette não entendia como eles chegaram ali antes. O Geladinho continuava conjurando suas armadas de magias e fazendo Will percorrer pelo campo todo para não ser atingido. E mais ao fundo, Sion, em uma fúria torrencial, descongela tudo e começa a conjurar suas chamas, entoando ainda mais a magia de fogo. Colette então manda Will fugir, enquanto Sion conjura uma mega magia de fogo, a Ignite Bardelion, e isso causa um sopro faminto de chamas. Colette consegue, por fim, conjurar uma barreira defensiva para o Will não ser pego nessas chamas, mas a pobre coitada sai voando para longe pelo impacto. Uma explosão gigantesca seguida de uma onda de choque é sentida no estádio, e aquilo formou um campo de chamas que devastou a floresta. Will nem sentia que foi atingido, mas ao olhar para frente, a floresta havia sido queimada completamente. Sion não estava mirando no seu adversário, mas sim em Will. E antes de Colette poder reclamar, Sion afirma que ficou quietinho e deixou ser usado para formarem uma equipe até agora. Portanto, neste momento, vai exigir o que é devido. E o que ele realmente quer é uma batalha contra o fracassado. E claro que o Will não deseja isso, porque ia querer batalhar agora, no meio de uma competição. E Sion tem um ego bem frágil pelo visto, estava querendo lutar desde o dia que foi salvo. E antes de continuarem, uma parede de gelo é convocada. Julius nem foi ferido por aquele ataque, então Colette é atingida pela magia do Geladinho. E do outro lado, Sion continuava implacável nos seus ataques e manda Will ir pegar sua espada para o duelo. E pelo visto, o cara tá esquentadinho mesmo, entenderam? Magia de fogo esquentadinho, badumts. Sion se recorda do início de Will. Sempre foi patético, era chato de olhar a sua cara. Por isso tentou fazer ele ser menos patético. E ainda intimidou o prota a ser um de seus subordinados. Mas Will apenas virou suas costas e foi embora. E tentado por esta raiva, Sion foi atrás dele. Mas, ao olhar nos olhos de Will, viu que era alguém mais profundo, praticamente indomável. Will nunca os enxergou como pessoas ruins.
e sempre esteve olhando para algo mais distante. Era irritante ver aquilo, e desde aquele dia, Sion o desprezou. A batalha continuava em meio à floresta, com Sion arremessando várias magias de chamas teleguiadas, e até mesmo a magia que imitava chicotes, fazendo o Prota voar para todos os lados igual um maluco. Will conseguiu se livrar das amarras e se defender dos ataques. E é justamente isso que deixa o Ruivo mais puto. Seu adversário estava preocupado apenas em fugir, não em atacar. Will não desejava fazer isso, porque estão na mesma equipe, e é a sua promessa junto dos anões, e ele precisa cumprir. E Sion, mais uma vez, fica realmente irritado por essa vontade adversa. E toda a plateia agora estava observando essa luta entre a própria equipe. Edward apenas ri disso. Brigar entre a mesma equipe era algo fora de questão, e possivelmente os olheiros verão isso como algo ruim. Era uma cena deplorável, mas a cena do professor era de animosidade, ele estava feliz por esse combate. Os olheiros veem Sion como um garoto esplêndido e que estava evoluindo de maneira rápida, mas isso que acabou de fazer era apenas uma criancinha irritada ainda. Toda essa bagunça vai apagar o brilho do top 4 da academia. Host acaba ficando preocupado, mas nem tanto, olha com bons olhos para seu amigo, enquanto Iris se senta ao seu lado e parece que ambas as figurinhas se conhecem. Enquanto Iris está na torcida, Host fica surpreso, nunca imaginou que ela poderia torcer por alguém. E ela explica que soube do Will por uma certa pessoa e não tinha tanto interesse nele de início, mas agora estava totalmente obcecada. Essa menina é sinistra. Óbvio que Rost também está torcendo pelo seu amigo, mas diz que torce porque o ama acima de tudo. Isso tá ficando sinistro demais. E também tinha Colette, e bom, ela estava correndo entre meio à floresta para escapar de Julius. Que deboche da garota e que se continuar assim, ninguém mais vai a chamar de Princesa da Terra. E parece que ela não gosta muito desse título. E se falar isso de novo, ela vai dar uma bela surra nele. E consegue conjurar uma barreira para se defender, mas acaba caindo em uma armadilha da floresta. A galerinha da plateia se espanta ao ver os telões, porque haviam tantos Július espalhados por aí. Ele estava literalmente contra todos os times. O Ignal também se encontra com o Geladinho, e esta parecia ser a arma secreta de que Julius tanto falava. Mas o Elfo acaba dissipando aquele Homem Gelo, mostrando que aquele era apenas um clone de Julius. O Ignal se admira, essa habilidade era de um nível de magia Vender. Miles não entendia o que estava acontecendo, mas vibrava com toda essa treta rolando, e seus olhos cantavam ainda mais por dinheiro. No meio da arena, as elfas discutem sobre seu igual, o elfo que era da academia, no caso, o Ignal. Ele era mediano para falar a verdade, não excedia e nem deixava de atender às expectativas, e o mais importante para elas é em como vão relatar tudo isso para sua senhora Eleanor. Até mesmo os companheiros de Sion não entendiam o que estava acontecendo com ele. Fazer essa presepada no meio do festival mágico, isso poderia acabar com seu futuro. E mais flashbacks do Naruto aparecem, lá no início do Will, da galera interrompendo seus trabalhos, o intimidando, caçoando dele apenas pelo motivo de não ter magia. Ele sabia mais do que todo mundo como era se sentir um fracassado, e nunca pediu para ser aceito por ninguém, isso seria egoísmo de sua parte. Então, só queria ficar em paz. Era seu único pedido. Não tinha tempo e não poderia se dar ao luxo de desviar seu olhar do topo da torre. Precisava ir o quanto antes se encontrar com Elfie. E a batalha entre eles continuava, com Sion gastando todas suas magias contra Will, convocando até mesmo um guardião das chamas, o Halcon Guardianas. Enquanto o bichão estava lá voando e se aproximando, Will estoca sua arma no chão e pula para cima, cortando uma de suas asas. E este era o momento perfeito para chegar até Sion. Mas o guardião conseguiu se regenerar em alta velocidade, e ao observar melhor o bichão, precisava destruir seu núcleo. Então, usando as manoplas, consegue defender do ataque que estava vindo pela frente. Era uma luta extremamente difícil, os ataques vinham de todas as direções. E era visível que os dois estavam cansados. O estádio todo estava em silêncio para esse embate. Até mesmo Edward fica admirado pela proficiência de Sion. Aquilo era extraordinário, ele não era mais um estudante comum, invocando magias de altíssimo nível e até mesmo um guardião. Os olheiros da Casa das Chamas observam que aquele é Sion Uster, o herdeiro da família Uster, que são mestres nas magias das chamas. E, de acordo com os relatórios dos infiltrados, Sion fica apenas atrás do top 3 alunos da academia. Então, havia algo bem escondido nele até agora, o seu potencial era extremamente incrível. E manda um dos homens entregar as notícias ao Lord Cariot, o atual Magia Vender Imperador das Chamas.
Frente a frente, o Will vê que seu oponente ficou bem mais poderoso, e ainda não entendia o motivo de estarem fazendo isso. Não haviam motivos para brigarem. E como todo bom discurso motivacional, Sion tá puto porque foi ridicularizado e humilhado. Por isso quer essa briga. E mesmo depois de tudo que fez, de tantas humilhações que fez Will passar, era para ter ao menos um pouco de ressentimento, ódio, raiva e fúrias vindo do garoto. Mas o prota alega que não gosta de Sion, e está de fato furioso e quer se vingar dos tratamentos vergonhosos, mas seu foco agora era vencer Julius. E cara, o Sasuke aí, o Sion mais uma vez se ressente. Está furioso porque em todos esses tempos, o sem talento se recusou em desistir, mesmo depois de tantas provocações, e tá mais puto ainda porque Will sempre olha para cima, mas nunca olhou diretamente para ele. Sua raiva vem de ser ignorado, ele quer ser visto por Will, e que sentimento estranho, hein, meu garotinho? Mas, de certa forma, o Will entende isso, e mesmo que ele nunca tenha pedido para ser aceito, porque seria egoísta de sua parte, no fundo do seu coração, ele desejava ser aceito pelos demais, desejava ser tratado como uma pessoa normal, um amigo, um humano. Então, se Sion está dizendo que vai o reconhecer, vai desafiá-lo com tudo que tem. E seus olhos cerram pela primeira vez em direção a Sion, e o Ruivo se anima a olhar aqueles olhos tão vibrantes e profundos. Então, começa a conjurar a calamidade das chamas, a Drago's-Now, algo muito maior e em grande escala, enquanto ordena que seu guardião ataque com tudo. Aquilo era um ataque simultâneo em massa vindo, e mesmo assim, o prota já tinha observado o trajeto e passa rente aos ataques mágicos, conseguindo desviar deles, e também, ao mesmo tempo, desistiu da pose de se defender para atacar primeiro o guardião. Will conseguiu pular para cortar o núcleo do papagaio guardião e dissipar aquela magia gigantesca. Então continua avançando em extrema velocidade para cima de seu oponente. Sion continua na contenção, atirando várias rajadas de chamas, e os olhos dos dois garotos estão fixos, concentração e fôlegos ao máximo. Mas antes de trombarem seus ataques, de longe Colette manda parar com tudo isso enquanto ergue uma muralha para cancelar ambos os ataques. E de fundo a Bonitona aparece, toda detonada pelas chamas. Ela diz que acertou as contas com Julius, e do nada o cara desapareceu. E bom, Sion acaba ficando todo envergonhado em frente a Colette, que estava quase sem roupas. E isso era tudo culpa de Sion por botar fogo na floresta toda. E ignorando essa parte, pede para Will ir na frente, afinal ele tinha contas a acertar com Julius. Ela vai lidar com as coisas por ali. Por esta bondade de Colette e toda a ajuda, Will apenas joga sua capa em cima dela e agradece. E a garota acaba ficando toda coradinha, ô coisinha mais fofinha. O prata ainda avisa Sion que vão brigar melhor na próxima vez e acaba metendo o pé dali. E coitado do Sion, né, porque ele estava literalmente querendo batalhar até agora e do nada a menina interrompe e o prata vai embora. Coitado do cara, se queimou à toa. Em meio à arena, as principais equipes vão estar entrando no estádio neste momento, e estavam esperando quem iria aparecer primeiro. A equipe 9 é a primeira a comparecer, liderada por Julius Heimberg, e não havia mais ninguém ali para detê-los, era o que pensavam. Até que de cima da arena, Will saltou como um foguete e aterrissou com tudo no chão. E que aparição foda, digna de nota 10. E frente a frente, chama Julius para o duelo.